seu Vitório Kotuski, que foi um dos primeiros professores em Quedas do Iguaçu. Hoje ele está com 75 anos. Gostaríamos que o senhor relatasse para nós como foi o início em 1958. Aos 14 anos, a pedido do meu professor, que estava com cerca de 80 alunos, multisseriado, e como não tinha quem o ajudasse, pediu para que eu repetisse a quarta série com ele, ajudando-o a cuidar da primeira série. Em compensação, recebi aulas extras para me aperfeiçoar. Após um ano, voltei para trabalhar na roça. Aos 17 anos, novamente, ele pediu para meu pai que eu aceitasse voltar a trabalhar com ele, pois a escola estava com 120 alunos multisseriados. Resignando, mas aceitei. Por 3 anos, por uma espécie de convênio entre a Prefeitura de Laranjeira do Sul e o Estado do Paraná, isto sem saber qual seria o meu salário. Após 3 anos, fui chamado para o acerto. Recebi 24 mil cruzeiros por 2 anos. Um ano foi perdido, foi dado de graça. Depois fui nomeado pelo município de Laranjeira do Sul por um ano. Em 1962, fui convocado pela inspetoria para fazer um exame de suficiência para trabalhar pelo Estado, através de um contrato de 6 meses, sujeito à prorrogação sucessiva para mais 6 meses e assim por diante, até me efetivar com 2 anos de serviço. Só tendo o número da portaria, que era 800B, fevereiro de 62. Nenhum documento a mais. Fechados 30 anos, me aposentei com 48 anos, contando na justiça os 3 primeiros anos que a Prefeitura de Laranjeiras não possuía documentos. E que tipo de ensino era repassado naquela época às crianças? Naquela época, década de 50, ou anterior, década de 40, aqui no interior baseava-se a aprender a ler, escrever e contar, pois os alunos eram filhos de agricultores, na maioria 99% analfabetos, e precisavam ter uma base para a vida na agricultura. Era interior, distante 70 quilômetros da sede do município. Não tinha material disponível, como hoje. Existia uma venda de secos e molhados que vendia apenas lápis, caneta, penas, tinta, borracha, alguma cartilha e caderno brochurinha. Livro só do professor, que recebia da inspetoria. As matérias eram passadas no quadro para os alunos copiarem no caderno. Na década de 60, os alunos já recebiam alguns livros de leitura, com exercícios, poesias, interpretações. Era exigido muito: caligrafia, leitura, as 4 operações conforme a classe. Muita disciplina, patriotismo, civismo, comportamento em geral era avaliado. Testes de conhecimento eram feitos oralmente. Exame geral, escrito e oral, só no final do ano, aplicado por uma banca examinadora enviada pela Inspetoria de Ensino. E quais as dificuldades para a educação na época? A dificuldade na educação da época: espaço físico. A primeira escola oficial do governo era composta por 2 salas de aula e um pequeno pavilhão no meio. No meio, uma sala servia como residência para a família do professor, a outra para os alunos. Material didático restrito, como já foi citado. Professores formados no magistério, difícil também. Psicólogos nem se falava, pois havia alunos que precisavam detectar os problemas que eles tinham.
Que tipos de atividades era passado para o aluno que era mais necessário ele aprender? Na época, o português era exigido muito. A cópia, leitura, caligrafia, interpretação oral e escrita, ortografia em geral. Na matemática, a tabuada era a principal. As 4 operações, a resolução de problemas, envolvendo as 4 operações, como também arroba, quilograma, saco, bolsa de 60 quilos, que era usado muito na agricultura. Que na época era muito usado na agricultura, né? Uma curiosidade minha, na 4ª série, eu precisava resolver um problema, que era chamado problema, na época, resultou em 25 contas ou operações. Estudos sociais envolvendo ciências, história, geografia. Ciências, por exemplo, era estudar o corpo humano, vegetais, minerais, animais, peixes, etc. Na história do Brasil, no estado, alguns dados também do município. Isso sem citar os pormenores, rios, planaltos, planícies e relevos, era bastante puxado. Também moral e cívica, muito exigido. Na geografia geral, geografia seria geral do estado, abrangendo o estado, Brasil, e alguma coisa do município. Muito pouco, mas também era exigido. Principalmente divisas, rios e assim por diante. E que tipo de cultura, tradições, costumes naquela época, tempo, e isso era ensinado na sala de aula? As datas comemorativas? Comemorações eram praticadas, principalmente de todos os feriados nacionais, como Tiradentes, 1º de Maio, Primavera, 7 de Setembro, Proclamação da República, com a presença de pais e familiares. Nessas comemorações, os alunos declamavam poesias conforme a data. Desfile no Dia da Pátria era obrigatório. Até algumas vezes, os ex-soldados do Exército participavam. Como tradições populares, Santo Antônio, São João, São Pedro, comemoravam fazendo surpresas para os habitantes desses nomes, com muita festa e participação de familiares, famílias inteiras. Também, principalmente, os jovens, os chamados solteiros, organizavam seus bailes nas residências dos colonos, onde havia mais espaço, mas também com participação dos casais vizinhos. Ainda complementando o primeiro item, voltando à década de 40, final de 40, quando eu estava na 2ª série, os alunos alunos agricultores, que eram de origem polonesa, maioria analfabetos, eles vinham nem sabendo pronunciar o seu nome em português. Então, o professor tinha que trabalhar 1 mês, 2 meses, para que este aluno conseguisse se adaptar à língua. Isso graças ao professor João, que falava e escrevia em polonês. Aí ele se comunicava com a criança para que ela pudesse, já digo, ser domesticada no português, que não era fácil. Por isso que havia muita repetência no primeiro ano, devido a essa situação. Isso aí. Livros antigos, os primeiros livros, o primeiro contra-cheque, excursão do início à barragem, desfiles de 7 de setembro, festa como início da primavera, Dia das Mães, Dia dos Pais, inaugurações, formaturas da 4ª série, desfiles de 7 de setembro. E atos políticos, reuniões, comícios políticos. Pensei de pegar lá da sala, mas lá tá meio... Não, faz não.